conversando, batendo papo. Começa agora. Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem? Como a gente anunciou, todos os sábados eu venho aqui para esse canal meu do Instagram bater um papo. A ideia é um café. Como eu estou na Redinha, ginga com tapioca. Nada mais adequado para o ambiente da Redinha. E dentro desse ambiente de conversar e de bater papos, nós conhecemos o professor Leônidas Oliveira. É um professor da universidade, trabalha com academias, é um profissional de educação física e também fisioterapeuta. Eu não conhecia Leônidas pessoalmente, foi através de Tereza, eu tive contato com ele e nos entendemos do ponto de vista das ideias. Bate muito o pensamento nosso com relação, por exemplo, ao isolamento social, por exemplo, com o funcionamento das academias. Nós já tivemos uma oportunidade em uma das nossas conversas aqui, trabalhar com uma colega, uma amiga das antigas, Diene Alves, que ela é sócia de uma academia aqui na Zona Norte e tem praticado de forma bastante correta o isolamento na sua academia. E Leônidas vai tratar um pouco desse tema conosco. Só que antes de conversar com Leônidas, eu vou conversar com uma outra amiga muito querida, uma pessoa que eu conheci no Siridó, em São João do Sabugi, que chama-se Célia Márcia. Célia Márcia é professora doutora da Universidade Federal, da área da nutrição, uma nutricionista extremamente qualificada e que milita nessa área de alimentos saudáveis. E aí eu sou engenheiro mecânico, nem sou da área da fisioterapia, da educação física, nem sou da área da nutrição. Mas tive uma relação muito intensa com o esporte na minha juventude. Eu pratiquei natação por muitos anos e pratiquei futebol de salão, pratiquei handebol, pratiquei futebol de campo. Aqueles caras que a gente gostava de praticar esporte aos 13, 14, 15, até os 18, 19 anos. Mas meu esporte mesmo foi a natação. E com a natação eu aprendi muitas coisas. Entre elas, a necessidade de uma disciplina alimentar, de uma disciplina corporal, que hoje, passados muitos anos, a gente já não pratica tanto. Mas tem a concepção, tem a compreensão e gostaríamos de fazer este bate-papo hoje. Então eu vou tentar localizar aqui a minha amiga Célia Márcia para começar com ela esta conversa. Parece-me que eu fiz alguma coisa errada aqui e eu inverti o visor. Eu vou ver se eu localizo aqui Célia Márcia para convidá-la. Já tem algumas pessoas aqui conosco ao vivo. Leônidas já está aqui conosco. Dante. Eu não estou conseguindo visualizar Célia Márcia ainda. Rômulo está aqui conosco. Júlia Mafra. Mandar um abraço para todos vocês que estão acompanhando aqui esse nosso bate-papo e pedir para a professora Célia Márcia. Lohane está aqui. Eu não estou conseguindo ver Célia Márcia. Herbert, um abraço. Herbert, tudo bem contigo? Herbert está fazendo uma campanha bonita para adquirir um equipamento para poder assistir às aulas virtuais da universidade. Eu não sei como é que está o movimento de Herbert, mas fica aqui a lembrança. Quem puder contribuir com o Herbert, é só acessar a rede social dele. Bem, gente, então veja só. Eu fui vereador aqui em Natal. Eu fui eleito aqui no ano 2000, exerci um mandato de 2001 a 2004. Em seguida eu fui trabalhar no Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. E neste MDA nós conhecemos e praticamos coisas muito importantes como a agroecologia, a organização territorial, junto aos agricultores e às agricultoras familiares. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse período é que, parece-me que o som estava baixo, uma coisa que me chamou muita atenção nesse período em que eu estive no MDA é a agricultura periurbana. Natal é uma cidade que, em seu plano diretor, que inclusive está em processo de diálogo agora, não contempla a existência de área rural. O município de Natal é muito pequeno. E na definição do plano diretor não ficou definida nenhuma área como sendo rural. Apesar de haver uma pequena área de agricultura, duas pequenas áreas de agricultura na cidade. Uma aqui na Zona Norte, chamada Gramorezinho, que tem uma agricultura particularmente na área de hortaliças, e uma outra lá na saída para Macaíba, ali no quilômetro 6, por ali,
que tem uma outra área também de agricultura, mas não são contempladas no plano diretor. E nós temos, sim, condições de praticar uma agricultura familiar, uma agricultura particularmente voltada às hortaliças, no município de Natal. E eu acho que esse é um assunto importante para a gente trabalhar nesse período de pré-campanha. Quando vereador, como eu falei, eu tive esse primeiro mandato e um pouco depois, 8 anos depois, eu voltei à Câmara, fui eleito em 2012 e exerci um mandato de 13 a 16. E sempre levantei esse aspecto, de que nós precisamos plantar mais, particularmente no caso de Natal, árvores frutíferas. Nós temos um potencial imenso para coqueiro, para cajueiro, para mangueira, para diversas árvores que têm um potencial alimentar bastante positivo, e a parte de hortaliças, que também é bastante importante. Célia chegou aqui, deixa eu ver se eu... CM Márcia, Célia Márcia. Célia, eu estou lhe adicionando aqui, aceitar, para que a gente entre neste bate-papo. Pois bem. Oi, Célia, tudo bem? Olá, Hugo. O Olá, áudio está gente. chegando bem? Está sim. Para vocês O também? seu está um pouquinho baixo ainda. Veja se você consegue. Está no máximo agora. Está no máximo, né? Bem, eu estou com algum problema aqui no meu áudio. Mas tudo bem. Me diga uma coisa, Célia. Você ouviu o que eu vinha falando? Você já estava... Ou não? Eu estava ouvindo um pouco, né, na apresentação. Pouco, né? Mas Bem, eu falei que ele conheci no Seridó, né? Em São João do Sabugi. Nós nos conhecemos em paralelo. Aqui eu inicio no curso de nutrição e você já tá, em campanha na política ficou essa ideia de São João, mas na verdade a gente deve ter se conhecido mesmo em Natal, né? Em 1984. Você é mais jovem que eu, né? Em Você é um pouco 84 mais eu jovem iniciei que eu, o curso. né? Ah, sim. Pouco, não muito, né? Pois bem, Célia, veja só, a ideia nossa, a gente está fazendo quarta-feira um bate-papo e no sábado, né? Eu estou aqui na Ridinha e aí a gente brinca dizendo que é um café da manhã e café na Ridinha é ginga com tapioca, né? Eu esperava que você tivesse enviado o ginga com tapioca para eu ficar aqui, né? É verdade. Faltou, era para ter, exatamente, ter usado o delivery no mercado da Ridinha, o pessoal está trabalhando com delivery. Mas tem água aqui. Água, né? Era para eu ter mando também água de coco. Eu tenho aqui na minha casa da Ridinha, eu tenho 4 coqueiros que produzem, que é uma beleza. Aqueles coqueiros gigantes, eles produzem um coco muito bom. Mas, Célia, então qual é a ideia da nossa conversa? Esse aspecto, você como profissional de nutrição, a gente tem toda a clareza da importância de uma alimentação saudável. Então, o danado é que nós não praticamos. Quando eu digo nós, eu estou incluindo, né? Antes, durante e depois da pandemia, né? As dificuldades são inúmeras. Algumas pessoas praticaram o exercício, praticaram uma alimentação melhor durante a pandemia. Outras engordaram muito. A gente tem ouvido esse comentário, que tem pessoas que engordaram muito, porque se tornaram mais sedentárias ainda do que de costume, né? Eu lembro quando começou o isolamento social, eu peguei emprestado no Instituto 2 halteres vizinhos que eu não tinha em casa, e peguei emprestado lá no IF. Um está aqui na Ridinha, o outro está lá no meu apartamento. Estão bem guardadinhos, olha, super bem conservados. Eu estou usando muito pouco. Então, a gente sabe que precisa. Eu tomei a iniciativa de tomar emprestado para ficar isolado, tendo a possibilidade de... Mas é difícil, assim, a preguiça, o hábito, né, nosso de ser sedentário, que é o papo que eu vou ter com o Leônidas mais tarde um pouco. Mas contigo, Célio, o que eu queria ouvir de você é uma coisa que me chama muita atenção aqui em Natal, na cidade grande. Natal não tem zona rural, oficialmente falando, no plano diretor. Apesar de existir locais de plantio, particularmente aqui no Graborezinho, tem toda uma área de cultivo de hortaliças, e uma outra área lá, que a gente chama Sagi, que já é na saída para Macaíba, lá depois do quilômetro 6. Mas não está institucionalizado. No Natal tem um sindicato de trabalhadores rurais, mas é uma agricultura muito pequena. Mas veja só, Célia, hoje eu comprei aqui em frente de casa um rapaz que ele passa numa bicicleta todos os sábados, e eu comprei cebolinha, coentro e alface, que ele traz do quintal da casa dele. Ele é um morador aqui da Redinha. Tem algumas casas aqui na Redinha que tem uma extensãozinha maior, tem tipo um sítiozinho atrás.
E tem pessoas que conseguem praticar essa pequena agricultura, mas esse cara todo sábado ele passa aqui na bicicleta vendendo. O pimentão hoje já tinha acabado, mas ele também traz pimentão, entendeu? Então, veja só, não tem agrotóxico, é algo limpo, o cara pratica isso em casa, tá certo? É de pequena, digamos assim, de pequeno volume, mas ele faz um dinheirinho com isso. Ele faz um valor. Eu comprei 2 molhos de coentro com cebolinha e um pé de alface. Sabe quanto eu paguei? R$5. Paguei R$1,50 pelo molho de cebolinha com coentro e R$2 pelo alface. Deu R$5. Porque eu vou pegar esse gancho, eu vou pegar esse exemplo que você está dando, porque senão você não vai me deixar falar, e eu que sou a convidada, né, para falar sobre o assunto. A gente está em intimidade aqui, né? Por enquanto, eu já vi Tereza dizendo bom dia, Tereza, ex-aluna minha, colega da universidade, eu vi entrando aí de mansinho, né? Mas, assim, nós temos um grande marco, né, de política pública no Brasil, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, né? É 2014, é reconhecido internacionalmente como assim uma mudança de paradigma em relação à orientação às populações sobre práticas alimentares saudáveis. E assim, e a primeira coisa que o guia diz é: prefira sempre alimentos in natura, ou pelo menos minimamente processados. E a gente sabe que nós não temos isso habitualmente em termos de formação de hábito culturalmente desenvolvida, no Nordeste, né? Talvez mais ainda. Se eu pensar na refeição básica da minha casa, no interior, quando meus pais ainda eram vivos, eram arroz, feijão, farinha e carne. Arroz, feijão, farofa e alguma coisa, né? Então, não apareciam hortaliças. As frutas, a gente só comia a fruta da época, que até hoje deve ser a preferida, a fruta da época. Mas com o desenvolvimento tecnológico na agricultura, a gente tem frutas e hortaliças a vida inteira, o tempo inteiro, né? Durante o ano inteiro, independentemente da safra. Na safra, a gente tem uma oferta maior, né? Em determinados tipos de produtos. E aí a gente recomenda que esses sejam priorizados. Mas você estava falando de uma outra coisa que o guia lembra, é que a gente precisa valorizar a produção local. A gente precisa valorizar o comércio local, né? Durante pelo menos 15 anos na política brasileira, especificamente 2003 a 2013, 10 anos, a Coordenadoria de Política de Alimentação e Nutrição do Brasil insistiu nisso, e por isso que a gente teve esse guia em 2014. Esse guia foi extremamente corajoso do ponto de vista político, porque ele diz assim: evite alimentos ultraprocessados. Dizer isso, o governo brasileiro dizer para o mundo, evite alimentos ultraprocessados, né, a gente sabe quanto isso interferiu, né, nas relações econômicas, inclusive. Foram formados verdadeiros lobbies para que essa frase não aparecesse no nosso guia. E foi o primeiro país que disse isso publicamente no documento oficial. Célia, eu tenho muito orgulho. Viu, Célia? Eu tenho muito orgulho que eu estive no MDA por 5 anos. E foi exatamente o MDA quem desenvolveu muito essa política, né? De disseminar mais as práticas agroecológicas. As universidades aceitaram. No IF nós temos um curso de agroecologia. Sim. Em Ipanguaçu, entendeu? E é coisa muito recente. O IF de Ipanguaçu foi inaugurado por Lula. Ele veio pessoalmente inaugurar aquele campus, que é um campus que tem esse curso de agroecologia. Nós temos alunos do curso de nutrição oriundos desse curso de agroecologia de Ipanguaçu. Quer dizer, eles trabalham a questão da alimentação e já pensam na nutrição como curso de graduação, né? Nós temos alguns. Bom, e aí, a importância das feiras agroecológicas que nós temos, a importância aqui em Natal, da Central de Comercialização de Agricultura Familiar, da SECAFES, a importância de se estimular as hortas em ambientes urbanos, aqui em Natal, nas escolas,
nas unidades de saúde, nas vias públicas, né? Nas instituições públicas e privadas, a adoção de hortas pelo setor privado, não somente a adoção de canteiros, como a gente tem. Então, assim, com certeza, na gestão pública municipal, nós temos muito o que fazer. O nosso departamento de nutrição, você conhece, Tereza conhece, nós temos um grande projeto que é o NutriHorta, né? Está com problema do áudio? Okay? Não, melhorou, aumentou um pouco. Nós temos o projeto NutriHorta no Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós temos experiências de construção de hortas em escolas, agora mesmo em Canguaretama, em Maxaranguape, aqui em Natal, em Mãe Luísa. Nós temos links, nós temos um mapa de hortas de Natal, e qualquer pessoa que acessar o nosso NutriHorta... Eu vou lhe mostrar um jarro que eu tenho aqui em casa agora, viu, Célia? É uma hortinha caseira. É uma panela velha, que não usava mais como panela, que virou isso aqui, ó. Que maravilha! Pois é, verde, esse aproveitamento também nos apartamentos. Eu acho isso, na isso casa. aqui, eu estou na Ridinha, eu tenho espaço, mas pode ser no apartamento. Sim, contanto que tenha sol, porque a minha varanda tem dificuldade, né? Eu consigo outros tipos de planta, mas a horticultura na varanda eu tenho muita dificuldade, sem falar nas pragas associadas, né? Mas, assim, isso é que está dito no Guia Alimentar Brasileiro, Hugo. A gente precisa buscar os alimentos in natura e a gente precisa valorizar o produtor local, o agroecológico. De preferência. Agora, na pandemia, Célia, eu tenho ouvido, eu não sei quem foi que criou essa frase, que eu acho espetacular. Descasque mais, desempacote menos. Isso. Desempacote menos e descasque mais. A gente vai no supermercado, a quantidade de pacote que nós levamos para casa, a quantidade de plástico, é uma loucura. Né? Então, é melhor descascar a banana, descascar o coco, do que desempacotar o biscoito. É o que a gente fala da comida de verdade, né? O Ministério da Saúde adotou, a gente tem grandes nomes, inclusive da gastronomia, né? Como Rita Lobo, que o acesso é mais para as pessoas que têm uma condição de renda e de instrução mais diferenciada. Eu acho que a gente, eu, você, nós estamos bem, porque nós temos muitas informações e nós temos muitas estratégias, né, de alcance. Eu me preocupo muito com as pessoas que não têm acesso à alimentação adequada, né? O direito humano à alimentação adequada, né, é constitucional, né, é o direito social, né, e a gente tem muita dificuldade, inclusive enquanto instituição, em projetos de extensão da universidade. E alcançar tem uma aluna essa sua aqui população mais elogiando. vulnerável. Tem uma aluna sua elogiando aqui, me chamando de professora maravilhosa. Maiara. Deve ser aluna ou ex-aluna. Maiara é a rainha das lives, ela está na USP fazendo doutorado, e se você quiser, a gente media o contato com ela, né? Legal. Porque ela trabalha, ela tem desenvolvido o tema da mulher no ambiente domiciliar na e USP, a alimentação. É capaz dela conhecer a professora Simone Diniz, que foi companheira nossa aqui, mas é da área da saúde e medicina, da saúde reprodutiva. Eu não sei, mas ela está trabalhando. Ela está trabalhando com o grupo de referência na área de alimentação saudável e a condição da mulher nesse processo no ambiente domiciliar. Maiara, muito boa. Próxima live, uma próxima live. Um abraço para vocês que estão na USP. Entrou agora a Gabriela, foi minha monitora, terminou residência agora lá em Currais Novos, na multiprofissional. Tem muitos nomes aí conhecidos. Fábio Henrique está entrando, meu companheiro aqui da Ridinha, carnavalesco. Fábio está precisando de alimentação mais saudável. Fábio tem que perder peso. Eu quero falar também de uma outra coisa que é preocupante nesse momento quando a gente fala de precarização de trabalhos. Eu estou puxando esse assunto porque eu estou vendo quem é a clientela. Eu não vou ficar falando aqui agora, nesse momento, sabendo que é a clientela, sobre
recomendações básicas, né? O consumo de alimentos in natura. Dependendo da clientela, a gente poderia chegar aí. Mas eu acho uma discussão importante hoje, que tem muito a ver com a condição da gente atual, que é a precarização do trabalho dos entregadores de alimento e de todos os outros produtos, né, que passou a ser fato importante, né, no período da pandemia. Né? A gente se preocupa com isso, com a condição do trabalhador, de um lado, e a precarização das relações de trabalho, mas a gente se preocupa também com a ausência de informação para essas pessoas, inclusive para a entrega, para o delivery, de produtos tão especiais quanto alimentos. Quer dizer, se o setor de serviço toma todos os cuidados, em casa nós tomamos todo o cuidado, e no transporte e na entrega, isso não acontece. Então, nós estamos iniciando um curso agora, um projeto de extensão pelo Instagram, de formação de entregadores de alimentos em Natal, junto com o pessoal da Vigilância Sanitária Municipal. Quer dizer, a gente tem buscado atender, né, essas novas demandas de alguma forma. Mas outra coisa também que esse tipo de serviço favorece é o consumo de alimentos ultraprocessados. É o consumo do tal alimento prático, inclusive pela justificativa do custo. Eu estou com um desses aplicativos agora, inclusive para tentar compreender mais, né? Então, as promoções, os cupons promocionais, né? Isso tudo favorece as grandes redes. Aquele que tem a sua entrega de marmitaria, aquela que a marmita é R$15 ou R$12, etc., não pode fazer promoção. Mas grandes redes, especialmente de fast food, fazem super promoções. Então, os adolescentes, por exemplo, vão preferir a marmita, né? Então, assim, esse tipo de serviço oferta, né, no seu cardápio, né, nas suas opções, comida de verdade. Mas as pessoas são estimuladas, né, pelo marketing do custo e da promoção para pedir refeições das grandes redes. Então, assim, é uma outra coisa também que a gente precisa ter o cuidado enquanto consumidor, enquanto usuário do serviço, né? Vale a pena, né? Numa refeição tipo almoço, a gente preferir um sanduíche ou uma pizza, em detrimento de uma marmita de arroz, feijão, salada e frango, né? Mas nós vivemos essa realidade. Eu vivo isso em casa, Márcia. Meu filho adora um sanduba, né? E, Sim. às vezes, eu vou nele também, né? Então, assim, a gente, mesmo nós, como você falou, que temos as informações, temos dificuldade em praticar. Então, é muito importante se fazer essa coisa de forma sistemática. E os órgãos públicos, a Universidade Federal, o Instituto Federal, as prefeituras, o governo do Estado, o governo federal, disseminar isso. É difícil você impor, não tem como legislar especificamente sobre determinadas coisas, mas incentivar é possível. Então, por exemplo, você conceder algum tipo, eu propus isso na legislatura passada, você incentivar um determinado abatimento no IPTU de um imóvel em Natal, se ele tiver algum tipo de produção agrícola, entendeu? Porque esse senhor que vende aqui, ele tem um imóvel simples, ele tem uma produção. Então, a prefeitura poderia incentivá-lo mediante um desconto diferenciado no seu IPTU. É uma maneira de motivar a pessoa a ter essa prática. Quem tem uma cisterna... Uma outra coisa, Hugo, que eu lembrei agora, eu não queria deixar de falar, que eu tinha elencado aqui no papel do pensamento antes, é que as opções de feiras, as ditas agroecológicas, inclusive institucionalizadas, né, elas ocorrem onde? Na Praça das Flores, no centro administrativo, no campus universitário, no condomínio X, no prédio público do Ministério do Trabalho. Você chega no Natal, você não vê. Então, sabe, eu morei no subúrbio do Rio, no início da década passada, e tinha um projeto antigo lá que eu achava muito interessante, que a Ceasa tinha ônibus da Ceasa que paravam, uns ônibus sem cadeira,
ônibus feira, né? Uhum. Que eles tinham uma mobilidade, tinham um cronograma que parava nos bairros, na Praça X, eu morava na Vila da Penha, na Praça tal, dia tal, de 7 às 9 da manhã. A gente entrava por uma porta, pegava as hortaliças e frutas, Saía pela outra. etc., saía pela outra. Tinha uma balança lá e somente uma pessoa cuidando disso, né? Pois é. Então, era um autosserviço e era SEASA, não É uma era produto política que a prefeitura agroecológico. pode induzir. Aí a prefeitura pode perfeitamente Sim, induzir. sim, Né? sim. Mas, sério, Então, assim, só para responder aqui uns comentários, Fábio está brincando aqui, dizendo que se falar mal de sanduíche, ele vai embora da live. Mas aí Ana, colega professora do IF, ela disse que a gente pode fazer o sanduíche em casa, processar em casa. eu faço, Entendeu? eu Então, faço. Né? o problema Nós maior nosso fazemos é esse alimento sanduíche com super pão. processado, né? A gente está falando, Fábio, O do pessoal está fast falando aqui, food. sanduíche natural, Raíssa, lá de Currais. Disse, sanduíche natural, Fábio, quer dizer, então, Sanduíche natural para quem é natureba, sanduíche de frango, de carne, de peixe, de sardinha, de atum, para quem tem outras opções. claro, Mas aí nós temos possibilidade de colocar cenoura ralada, alface, tomate, acelga, beterraba ralada. Nós fazemos um super sanduíche, né? Nós usamos o pão integral ou não, nós usamos uma tapioca e faz uma tapioca recheada, a gente pode fazer uma crepioca, viu, Fábio? Tem muitas possibilidades de fazer um sanduíche saudável, com alimentos in natura e minimamente processados em casa, né? É isso, Fábio. Vamos pegar o sanduíche e o frango assado da rua esporadicamente, no final de semana, a ginga né? com tapioca, aqui da Redinha é um É um sanduíche. super sanduíche. É um sanduíche, é uma tapioca com uma ginga dentro, que Fábio adora. De manhã, aqui na Redinha, se come ginga com tapioca e cafezinho. No final da tarde, a ginga com tapioca aqui na Redinha já é acompanhado por outro líquido. Já não é o cafezinho, já é com cerveja. Sim. Já não é tão saudável, mas entendeu? Acontece. É isso, é isso. A gente não está dizendo que as pessoas não possam ou não devam consumir esse tipo de alimento. A gente se preocupa com o consumo desses alimentos habitualmente. Uhum. A minha casa aqui, eu tenho um filho de 13 anos. De segunda a sexta, feijão, arroz, sábado, domingo, a pizza, um sanduíche, sim. Por que não, né? Mas o habitual, né, é que pode trazer prejuízo à saúde, né? Mas, Márcia, é isso, veja só. Eu estou acompanhando aqui. O tempo passou. Não, mas é isso mesmo. Nós estamos. O Leônidas está nos ouvindo. A gente vai. Depois fica assistindo, porque depois eu lhe chamo novamente. Eu vou chamar o Leônidas para ele falar um pouco da questão mais da prática do esporte, da educação física. Eu não sei se eu vou ter problemas aqui, mas eu vou fazer assim, eu vou dar uma encerrada aqui na participação de Márcia e vou convidar a Leônidas em seguida. Mas, Márcia, faça Ok, de aí antemão, eu já vou agradecer, porque fica mais difícil o retorno, né, dos dois, eu sei das limitações desse caminho, né, desse meio. Eu quero agradecer bastante, né, mas eu quero que a gente precisa lembrar, né, de incrementar o consumo de alimentos in naturas, de frutas, legumes e verduras na nossa alimentação e pensar nisso para as populações mais vulneráveis. Pensar estratégias, inclusive, de políticas públicas locais para isso. Eu acho essa que... ideia do ônibus que você desenhou aí, essa ideia nós vamos assumir. É barato. Que bom. É barato. Que bom. É barato para a prefeitura fazer isso, entendeu? Tem que ter um convênio pode ter um convênio com a cooperativa, com o CECAFES, né? Ao invés de fazer diretamente com a SEASA, pode fazer com o CECAFES e valorizar a produção local. Perfeito. Né? Tá Obrigada, bom. prazer. Um beijo, Márcia. Um abraço. A gente se vê. Como é que eu faço para tirar? Agora chamar o professor. Eu vou clicar aqui nos dois bonequinhos, não é isso? Pronto, Leônidas, mandei o sinal para você, amigo. Nós estamos aqui com algumas pessoas amigas, nós temos pessoas
de Currais Novos, nós temos pessoas aqui da Redinha conosco, nós temos professores da universidade, a amiga de Célia Márcia lá da USP de São Paulo, assistindo aqui, participando conosco. E agora vamos chamar aqui, ele deve estar conectando, o professor Leônidas. Leônidas Oliveira, ele é fisioterapeuta e professor de educação física. É uma pessoa que tem um Instagram super dinâmico, uma pessoa muito vivenciada aqui com as redes sociais. Eu peço até desculpa que eu sou bem mais iniciante aqui no Instagram do que você. Eu sei que você é especialista. Mas eu estou lhe chamando aqui. Não sei se você já visualizou a chamada. Então, gente, nós estamos hoje, sábado, sempre aos sábados, nós estamos fazendo a partir das 10 da manhã, esse que nós chamamos café da manhã, né, é um café ginga com tapioca. Né? E nós estamos convidando pessoas para bater um papo. Hoje conversamos com a professora Célia Márcia e agora estamos mandando um sinal para o professor Leônidas Oliveira. Célia falou um pouco da parte de alimentação, de produtos naturais, e o Leônidas vai falar mais da parte de práticas esportivas e tal, dentro de uma ideia de uma vida mais saudável, de termos hábitos saudáveis, como acordar cedo. Eu acordo, mas eu tenho uma Oi, professor. Danada. Oi. Bom dia, tá me escutando? Estou lhe ouvindo, não estou lhe vendo aqui. É estranho, deu uma travada aqui para mim também, não está aparecendo. Eu te Mas faça o escuto. seguinte, faça, você ouviu, Célia, eu queria que você se apresentasse, Leônidas. A gente não se conhece na intimidade, mas as referências que eu tenho são as melhores possíveis. Eu tenho um sobrinho que a gente brinca, que a gente chama ele de marombeiro. Eu sei que esse termo você não gosta, mas ele é um jovem que adora prática esportiva, é fortão, chama-se Guilherme Hugo. Não sei se você conhece essa fera. É filho da minha irmã, Melânia. Mas fica à vontade, Leônidas. Apesar de seu rosto não estar aqui, mas acredito que em breve ele vai chegar. Saiu. Leônidas saiu. Vou tentar de novo. Vai ter que aparecer. Bem, eu estou adicionando novamente o Leônidas. Ué, tá estranho. Tá toda hora eu entro, aí aparece como se fosse travado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o aparelho aqui. Deixa eu ver se melhora. Melhorou, será? O áudio está perfeito, mas a sua imagem não chega. É, que estranho, né? Fala para ele solicitar. Eu acho que eu vou trocar de aparelho para ver se... Fala para ele chamar. Você poderia me chamar. Vai agradecendo o pessoal. Bem, de qualquer forma, eu quero agradecer aqui a Ana Lúcia. A Ana está falando aqui de receitas de comida de verdade, com Rita Lobo, ela aprendeu. Ana, eu fiz um curso, uma pós-graduação, com uma colega nossa lá do IF, nutricionista, né? Fátima Nunes. Que Fátima fazia, a gente tinha um lanchinho durante o curso, e Fátima sempre nos levava cuscuz. Né? Então, tem alguns colegas que lembram disso, né? Erivaldo era dessa nossa turma, a professora Nádia era dessa nossa turma, o professor Arnob, nosso futuro reitor, era dessa turma, o professor Mariz era uma turma boa. Artemilson fez esse curso conosco, e Fátima nos falava coisas muito simples. Isso eu nunca esqueci, não pratico, mas uma orientação dela excepcional. Ela disse: Hugo, você pode comer tudo. Agora, feche a boca por volta das 18 horas, não se alimente à noite, não coma carne à noite. Mas a gente tem esse problema, a gente, na vida social nossa, nós acabamos fazendo alimentações em horários inadequados. Tem pessoas que quase não comem pela manhã e vão comer só à noite. Então isso é um problema. Bem, agora parece que o Leônidas entrou. Agora vai. Agora deu certo. Tá escutando, professor? Perfeito. Fique à vontade, Leônidas. Eu queria que você se apresentasse, porque você... eu já falei bastante hoje. Foi, Mas professor. você ouviu a professora Célia falar um pouco? Ouvi Você demais, conhecia já gostei ela, bastante.
Conhecia da UFRN aqui, eu já tinha Quem está tido a conosco possibilidade aqui de... na live é o professor Kênio, viu, Leandro? Professor Kênio, é conheço mais. fera. Professor Kênio, ele foi meu orientador do doutorado, né? Digamos assim, ele é um dos responsáveis por mim, academicamente. Apesar dele não gostar disso, a gente chama ele malvado favorito, sabe, professor? Ele é um também cara teve que uma ele relação... acha que é malvado, Mas a gente mas é mais faz bem malvado do demais. que ele. Deixa ele pensar que ele é malvado. E aí eu não estou vendo os comentários, que eu estava vendo aqui, saiu, mas daqui a pouco eu vejo. Até agradecer, na verdade, né, a chamada para a gente estar aqui, tendo a possibilidade de conversar um pouquinho sobre a temática que é muito importante, a professora Célia falando sobre alimentação, e aí eu vou tentar discutir aqui um pouquinho sobre atividade física, que acho que é uma temática que, nesse período de pandemia, ela fez um boom, né, um boom muito grande. A gente, para quem é daqui de Natal, por exemplo, se for passar na via costeira em horários, né, normalmente tem um nível de atividade física, só comentar aqui, Kênio, né, isso é uma covardia, a pessoa não pode falar, não poder falar, pode, Kênio, fica à vontade, fale aí, a gente está aqui para dialogar, eu quero ver as suas contribuições aqui na nossa conversa. Mas, enfim, Natal ela se transformou bastante nesse período de pandemia. A gente não tem tantos locais para prática de atividade física de uma maneira, digamos assim, de uma maneira que oferte realmente uma prática de atividade física com qualidade. A gente não tem, por exemplo, uma pista uma pista própria para Cooper aqui, não tem dispositivos de lazer. Na verdade até tinha, mas no período de pandemia eles foram bloqueados, né, o seu uso. E aí a população tentou achar alguns ganchos, alguns gatilhos de onde praticar. E um desses locais foi a Via Costeira, Campos Salles, Alexandrino de Alencar. E a gente percebeu um boom muito grande. Então eu vou tentar fazer a gente pensar um pouquinho aqui nessa conversa o porquê que isso aconteceu. E aí, para o pessoal que não me conhece, né, eu sou professor de cinesiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tenho tentado fazer essa interlocução entre prática de atividade física, lesões que a gente advém da prática de atividade física. E nesse período de pandemia eu acho que se tornou uma temática meio que batida em todos os assuntos que a gente vê as pessoas dialogando, né? Por que a gente vai fazer atividade física, qual que é a importância e a preocupação. Antes da pandemia, se eu tivesse feito atividade física, será que eu teria saído do grupo de risco? E aí eu acredito que as pessoas começaram a se atentar bem mais para isso aí, né? Os estudos saindo, pessoas com nível de obesidade maior tinham mais risco para desenvolver um quadro mais grave da Covid-19, pessoas que eram inativas adquiriam mais risco para a doença. Então, acho que a partir dessa temática começou a ser mais... Eu acho que começou a se transformar no medo, né, geral da população. Então, quem aqui está nos acompanhando que já não viu... Perdão, quem aqui que está nos acompanhando que já viu alguma matéria relacionando Covid à obesidade ou atividade física, ao sedentarismo, enfim. Sem sombra de dúvidas, foi uma temática que já se falava muito. Mas nesse período de pandemia, eu acho que duplicou, quintuplicou, aumentou muito essa frequência. O peso da diabetes, quer dizer, quem tem diabetes é o risco altíssimo nessa doença. Sim, verdade. Toda doença inflamatória. E aí, só para contextualizar com a nossa conversa, que você me chamou para comer a ginga com tapioca, eu estou aqui com a ginga, professor. Com a ginga não, com a tapioca. Tapioca de queijo original. Cadê a sua ginga com tapioca que eu senti falta nessa live? Vou ficar lhe devendo essa, viu? Hoje eu não fiz. Engasgou, né, professor? Cuidado com o refluxo. Ginga com tapioca. Tem que ter um cafezinho. E água. Com água é ruim. É bom um cafezinho, um chá. É porque eu fui jogar aqui um pouquinho de tapioca nesse sal, professor. Né? Eu acho que eu vou ter mais sal que tapioca. Preciso de água aqui. Aqui em casa eu tenho umas plantinhas aqui na Ridinha que eu faço chá também. Tereza gosta muito de café. Eu, às vezes, prefiro chá. Eu tenho cidreira, mas então, tenho algumas coisas aqui. É bom. Olha a disfagia aí que Kênio já está me alertando. É a idade, Kênio. Professor, uma coisa que eu acho bacana a gente comentar sobre atividade física é esse contexto social que ela envolve, né? Eu gosto muito de perguntar às pessoas, como é que você imagina um sedentário aqui no Brasil ou na cidade de Natal? Tipo, fisicamente mesmo. Né? O sedentário é aquela pessoa... professor, o sedentário é um... Muitos me falam, é um idoso. Um sedentário é uma pessoa que está já com muito trabalho, muita estafa. E muitas vezes a gente esquece que sedentarismo, na verdade, é um comportamento que a gente tem e vai. Né? Você não é o sedentário, você tem comportamento sedentário.
E muitas vezes a gente tem esse comportamento sedentário a depender do nosso estilo de vida que está correlacionado com a nossa condição socioeconômica. Então, eu gosto muito de lembrar, quando a gente vai personificar uma pessoa que é sedentária hoje, na cidade de Natal, ou no Rio Grande do Norte, ou no Nordeste, enfim, é interessante a gente sempre relembrar das condições, né, das características sociodemográficas. Hoje, quando a gente pensa no sedentário, não dá para a gente pensar só no homem ou mulher sedentária. A gente tem que pensar também nas características que envolvem. Hoje, quando a gente pensa no sedentário, tem muito mais a ver com, por exemplo, a condição socioeconômica que ela tem, a quantidade de filhos mais novos que ela tem ou não. Hoje, quando eu penso numa pessoa sedentária, eu não posso lembrar de, por exemplo, uma mulher periférica, uma mulher que é periférica, mãe sozinha, mãe solteira, e que tem que cuidar do seu filho. Muitas das vezes, essa é uma característica de uma pessoa sedentária hoje, especialmente aqui no Nordeste, onde a gente tem ainda mais claramente essa divisão, né? O homem não faz o serviço doméstico, quem sobra tudo para a mulher. Então, como é que ela vai praticar atividade física no seu tempo de lazer? Então, eu tenho discutido isso muito com meus alunos. A gente muitas vezes acha que a atividade física é só quem vai para academia ou não. Uma pessoa que vai para academia, ela pratica atividade física, mas muitas vezes não. Às vezes a gente pode correr na rua e tudo mais. Por que eu tenho falado isso? Porque a gente está tendo um retorno das academias agora, no estado do Rio Grande do Norte, e eu acho que a discussão se circula, sabe, nessa temática de academia, quem vai para academia é quem faz atividade física no seu tempo de lazer. Quem não vai, normalmente não faz, porque a gente não tem tantos equipamentos de lazer. E quando a gente percebe, poxa, a academia é um meio essencial para a prática de atividade física, mas aí quando a gente observa, né, esse discurso reiteradamente, a gente começa a perceber que, na verdade, a gente está falando de um discurso elitista. Né? Quem é que tem condições de pagar uma academia hoje? Será que uma mãe solteira, que tem que cuidar do seu filho, que ganha um salário mínimo, vai ter condições de pagar uma academia? E eu não vou falar sobre ela quando eu falo de atividade física. Então, acho interessante a gente, digamos assim, no mínimo, rememorar esses aspectos para a gente poder discuti-los. Leônidas, o professor Dante, é um professor nosso do Instituto Federal, ele colocou aqui que cabe ao Estado oferecer espaços, condições para essa prática esportiva. Né? Então, por exemplo, você citou algumas avenidas aqui de Natal que simplesmente por terem sido minimamente adaptadas, as pessoas usam muito. Agora, mais aonde? Tirol, Petrópolis, Zona Sul. Uhum. Né? Eu conheço uma avenida aqui na Zona Norte que foi iluminada no estilo ali da Campos Sales, me foge agora o nome, não é Itapetinga, é uma outra, aqui na Zona Norte, que está com... Se você oferece, as pessoas praticam. Eu vou muito ao interior do estado. É impressionante como em todas as cidades, 4, 5 horas da manhã, você vê muitas pessoas caminhando. Muitos ciclistas. Agora, o ciclista com um risco altíssimo. O ciclista no asfalto, a gente que viaja de automóvel, a gente morre de medo, porque é perigoso. É muito perigoso. Então, assim, o equipamento, a presença, você falou em pistas para fazer o método Cooper, por exemplo. Né? Eu sou professor do IF, você da UFRN. Nós temos que abrir essas instituições, Leônidas. Não Sim. tem sentido. A pista de atletismo do IF ela tem que ser disponibilizada à população. No interior do estado, por exemplo, algumas cidades, São Paulo do Potengi, nós temos uma belíssima piscina no IF de São Paulo do Potengi. Eu não sei se na cidade de São Paulo do Potengi tem outra piscina, não sei. Então, precisava ter um diálogo maior da instituição com a população. Né? Então, todos os nossos campos de IF, nós somos 21 campos, nós temos campos de futebol. Em torno do campo, alguns têm a pista de atletismo. Nós temos piscinas, nós temos ginásios cobertos. E muitas vezes esses equipamentos eles só funcionam para, estrito senso, o público interno. Esse é um diálogo que eu acho que as instituições têm que fazer. A Universidade Federal, o IF, a Universidade Estadual, as escolas. Por exemplo, os ginásios nossos de esporte. O Silvio Pedrosa, eu pratiquei esporte no Silvio Pedrosa, ali do Ateneu. O Silvio Pedrosa passa boa parte do tempo fechado. E você tem uma população ali em Mãe Luísa, ali em Rua do Motor, ali pertinho do Palácio do Silvio Pedrosa, do Palácio Esportes. Então, uma política de prefeitura, uma política de governo do Estado, uma política de governo federal, nesse sentido, é muito importante. As próprias academias, dentro dos IFs, nós temos academias
que são utilizadas por pouquíssimas pessoas, nós, servidores públicos. Então, eu acho que essa abertura ela é muito importante. Sim, sem sombra de dúvidas. A gente precisa ter canais, né, de comunicação com a sociedade mais claros. Quem sabe que existe uma pista de atletismo na UFRN? Provavelmente quem foi. A gente não tem um canal de comunicação que diga, olha pessoal, se vocês quiserem praticar atividade física, a gente tem essa pista de atletismo, a gente tem essa piscina, que a gente não tem piscina pública, né, no estado, então era importante que a gente tivesse esses equipamentos de lazer de maneira mais pontual e, obviamente, tratando de uma maneira mais massiva, né? Então, quanto mais pessoas puderem ter acesso, seria interessante. Mas aí a gente também gera um outro problema. Que tipo de política teria institucional para o desenvolvimento dessa modalidade? Ou dessa prática de atividade física? Porque simplesmente a gente não pode deixar, vamos deixar a piscina aberta, ou vamos deixar a área aberta, porque a gente precisa também do mínimo de investimento. É projetos de extensão que nós temos que fazer. Exatamente. Que aí é uma coisa que eu tenho observado muito. Os projetos de extensão, eles são muito mais individuais do professor do que institucional. Então, talvez seria uma necessidade de um pensamento federal de institucionalização desses projetos como uma política de governo, não do governo. Nós temos aqui no campus Natal Central, do IF, ali no principal cruzamento em Natal, então de facílimo acesso, tem um projeto chamado Projeto Fraldinha. Eu não sei quantos anos tem o Projeto Fraldinha, mas meu filho, que hoje tem 33 anos, ele praticou lá, quando jovem. É bem aqui. E é puxado por um cara que da engenharia, o professor Nivaldo Calixto. Ele não é um profissional de educação física. É um professor aposentado nosso, ele que puxou. O professor Arnóbio foi nosso diretor por 8 anos. Esse, sim, profissional de educação física, incentivou muito. É fantástico o Projeto Fraldinha. A partir das 6 horas da manhã, começa a chegar as crianças, os pequenininhos, e vai até perto de meio-dia. No período, a partir de 10 horas, já são os maiores, por conta do sol. E começou só com futebol. De repente, eles avançaram e começaram a ter acesso à piscina. E um colega, professor de educação física, abriu uma escolinha de xadrez. E esse projeto é bacana, é no sábado pela manhã. Mas é uma coisa ainda que eu acho pouco para o tamanho do nosso campus. A gente poderia ter mais, né? E a UFRN, eu conheço um projeto do professor Raimundo, que a gente chama Raimundo Barata. Ele tinha um trabalho com natação. E eu gosto de citar isso, porque quem ensinou Raimundo a nadar fui eu. E ele brinca, ele diz que não, mas ele fica Mas foi eu que ensinei Raimundo a nadar lá no América. Ele era atleta de futebol de salão e eu atleta de natação. Então, essa coisa é muito legal, né? Uma pessoa aqui, eu acho que foi Júlia, fez uma referência. Projetos de extensão. A gente tem que abrir essas instituições. E aí eu me refiro ao Estado também. O Estado do Rio Grande do Norte tem escolas de ensino médio de boa qualidade. Sim. Nós temos os nossos campos do IF, vocês os da UF, a UFES, a UERN. Quer dizer, isso é uma urgência, que a pandemia mostrou essa necessidade, né? Nós temos pessoas com 20 anos de idade muito obesas, crianças, adolescentes, sem nenhuma prática de esporte saudável e tal. E isso associado ao que Márcia falava, da alimentação ultraprocessada, aí é veneno puro. Mas retorne aí que eu estou falando muito hoje. Não, concordo plenamente, professor. A única questão que eu acho que talvez seja o mais difícil é a gente transformar nessa discussão ela em pessoal. Quando a gente pensa nos estilos, como você falou, o professor Raimundo tem essa atividade na UFRN, o professor Arnóbio teve isso no IF, eu acho que talvez a chave precisa virar para a gente tirar um pouco isso das pessoas e trazer para a instituição. Esse não é um projeto que o professor teve interesse próprio, teve vontade de desenvolver e por isso que ele foi desenvolvido. Ou isso se transforma numa política interinstitucional, então todas as instituições vão trabalhar em conjunto para desenvolver um objetivo mútuo. A gente quer melhorar o nível de atividade física da população de Natal, a gente quer reduzir o nível de obesidade da população de Natal e de todo o Rio Grande do Norte, obviamente, e cada estado pensando dessa maneira. Ou a gente transforma isso em projetos institucionais, ou vai depender sempre das pessoas, né? Vai depender. Eu falo isso porque tem um exemplo claro, o professor Jonathan, ele tinha um trabalho, na verdade de 10 anos, que era sobre hidroterapia. Na verdade, eram atividades aquáticas na piscina para idosos, né? E essas atividades, ele foi um projeto dele, que já tinha 10 anos, e depois que ele se aposentou. Como é que fica esse projeto? Então, esse projeto teve que ser repassado a outros professores, e aí foi repassado ao professor Patrick, eu também colaboro nesse projeto, juntamente com o professor Kenio também, que está aqui, a gente tenta se ajuntar para se colaborar, vamos dizer assim,
Mas é muito perigoso isso, porque vai depender das pessoas e depois que Kenny se aposentar. E depois que Patrick se aposentar, e como é que vai ficar? Como é que vai permanecer o andamento desses projetos? Então, assim, a UFRN teve uma proposta interessante, né, de lançar um Instituto Envelhecer. Então, a ideia é que os projetos relacionados à pessoa idosa fiquem ali aglutinados num único setor para tentar dar vazão, mas mesmo assim precisa ser uma política real, entendeu? Que, olha, a gente vai ter essa... Deslocar do individual para o institucional. Exatamente, senão não adianta. Enquanto ficar no individual, enquanto a gente ficar nessa de projeto de maneira pontual ali, isso não é uma política institucional. Isso, na verdade, é uma pessoa que teve interesse de desenvolver sobre aquela área temática, seja para pesquisa, seja para ensino, aí seja nunca vai extensão. ser para todos. Nunca vai ser para todos. Vai ficar restrito. E outra, vai ficar restrito à capacidade daquele professor gerenciar tudo. Né? Como é que ele vai atender a 2.000 pessoas se ele não vai conseguir gerenciar financeiramente, de tempo? Então, assim, é muito complexo para a gente chegar e acreditar que vamos conseguir mudar isso com as forças individuais. Individualmente é muito difícil, a gente consegue muito pouco. Então, ou se transforma numa política institucional, intersetorial, interinstitucional, e chamando mesmo os departamentos, os centros para fazerem parte, a comunidade também, não só acadêmica. É uma coisa que eu também acho, não concordo. Parece que a UFRN é dos acadêmicos, não é bem assim. A gente tem que receber outras populações ocultas, vamos dizer assim, dentro desse serviço. Um departamento que hoje eu vejo fazer isso muito bem é na verdade, não seria o departamento, não, o Instituto, o IMD, o Instituto Metrópole Digital, faz isso de uma maneira muito bem feita, então ele recebe muita gente de fora participando ali. O Departamento de Artes também tem feito isso de uma maneira muito interessante, recebendo o grupo de artes, recebendo a população para fazer parte, e de uma maneira totalmente transparente. Né? Uma coisa que eu acho muito legal, no Departamento de Artes eu percebo assim, uma abertura para receber todo mundo. Você vê desde uma igreja pentecostal que tem um grupo de dança, fazendo ali as suas apreciações artísticas, fazendo, por exemplo, no Natal eles têm uma apresentação artística que eles treinam, não é? Que eles fazem os ensaios lá no Departamento de Artes. Há um grupo de dança de rua também, fazendo um grupo de dança clássica, ou seja, a gente percebe no Departamento de Artes todos os públicos sendo recebidos ali, todos os públicos. Públicos que, inclusive, desconfio que talvez não os receberia no seu local de desenvolvimento das suas atividades. E eu acho muito interessante essa pluralidade que a gente tem de receber a tudo e a todos e transformar aquilo ali num local de recepção, não num local de deliberação. Eu vou desenvolver esse tipo de atividade A ou esse tipo de atividade B. Não, ali qualquer um pode desenvolver mutuamente. Então eu percebo uma facilidade que tem de se quebrar as barreiras de fora para que se entre lá no departamento, na universidade, e que sejam desenvolvidos os projetos. Obviamente tem as suas particularidades que facilitam, né? Um desenvolvimento por exemplo, uma modalidade de dança, você precisa de um professor e de uma sala, então muitas vezes eles conseguem se reorganizar com os espaços, o que não acontece, por exemplo, dentro de uma quadra ou de uma piscina, por exemplo. Leandro, não é só ter o te espaço. perguntar, né? A gente já está chegando no nosso tempo aqui da live, mas veja só, nós somos uma cidade com um litoral relativamente grande. Sim. Natal vem da Ridinha a Ponta Negra, e tem uma faixa aqui na Ridinha, que já é Extremóis, mas é a chamada Redinha Nova. É uma faixa que tem, sei lá, 7 quilômetros de litoral super pouco utilizado. Eu tenho muito desejo de propor a Natal que a gente tenha uma utilização mais profissionalizada da nossa orla, do ponto de vista da caminhada, do ponto de vista Olha, você tomar um banho de mar na Praia do Forte, para qualquer idade, aquele mar tipo piscina, aquilo é hiper saudável. Então, a gente tem locais, você vê algumas pessoas fazendo alguma prática esportiva, mas falta essa coisa da institucionalização, de uma política pública para isso. Aí eu te pergunto, aquelas academias populares que a prefeitura tem instalado em diversos bairros, nas praças, eu mesmo como vereador propus algumas, rapidamente se deterioram. Não tem um acompanhamento profissional. Vira mais parque infantil, mais brincadeira das crianças, do que propriamente uma prática E aí eu te pergunto, como é que a gente poderia, Leônidas, ofertar isso melhor à população com orientação? Porque a prática do esporte sem orientação é perigosa. Exatamente. Você está
Tem, por exemplo, aquela famosa prática da pelada do final de semana. O cara passa 6 dias da semana super sedentário, aí no sábado ele vai bater uma pelada com os amigos. Aí infarta. Claro. Né? Tem um risco muito grande. Eu acho que tudo começa pela valorização do profissional, professor. O profissional da educação física, vou dar um exemplo simples. Teve um último concurso, né, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura, né, de Natal, e os profissionais de educação física foram os últimos a serem convocados. Né? Então foi convocado o dentista, foi convocado o médico e, por último, foram convocados os profissionais de educação física. Eu acho que isso diz muito sobre como os profissionais eles ainda são encarados. Porque parece uma coisa simples, mas por que foram os últimos a serem convocados? Então a gente tem que repensar. Se os profissionais não forem tratados com equidade, os profissionais e as profissões, como é que a gente vai desenvolver ou mostrar para a população que a gente tem uma importância com o nível de atividade física dela? E depois que a gente convoca esses profissionais de educação física, a gente tem que dar liberdade orçamentária para que sejam desenvolvidos projetos e escutando eles. Então, por exemplo, quando a gente faz uma academia, né, as famosas academias da terceira idade, se é um local que não tem sombra, se é um local que não tem condições de a gente desenvolver práticas outras de atividade física além daquelas das academias, aquilo não é um desenvolvimento do nível de atividade física da sociedade. Na verdade, é um equipamento de lazer que a gente ofertou ali, que pode servir para criança, que muitas vezes serve, né, na verdade, para as crianças, que as mães vão encaminhar, as crianças ficam ali brincando. Então, talvez não seja interessante a gente mudar a ótica. Se está servindo muito mais para as crianças, vamos colocar um local mais lúdico para os pais e mães conseguirem caminhar e as crianças tenham um local com o responsável. Aí não, porque aí, qual é o problema hoje? Que foi pensado para ser uma academia, vira um parque infantil, se torna perigoso. Vez outra tem acidente. Aqui na praia, do Meio tinha um que foi retirado recentemente, ele estava 100% oxidado, Léo. Perigosíssimo. Qualquer corte ali era barra pesadíssima. Então, sim, claro. Né, antes do programa da política pública chegar, na realidade, precisava de um profissional até para definir qual equipamento colocar na beira da praia. Exatamente. Aí primeiro eles colocam o equipamento, fica lá, as pessoas vão lá, usa de qualquer jeito, o cara não tem nenhuma orientação. Né? Então, tem que ter um investimento na escuta qualificada do profissional que vai pensar nessas políticas públicas. Não pode chegar uma pessoa que não entende sobre academia, sobre prática de atividade física e sempre deliberar sobre os equipamentos. Porque hoje, como é que funciona em Natal? É basicamente com Ctrl-C, Ctrl-V. Tem aquela academia ao ar livre, então aquele modelo para todos os locais. Mas não dá para fazer um modelo único para todos os locais. Às vezes o foco ali nem é mais o idoso. Ali a gente tem uma outra realidade e outra. Tem máquinas daquelas que para os idosos, para a população idosa, ela já está defasada, pela capacidade que ela não tem de desenvolver determinado grupamento muscular como deveria ser desenvolvido. Mas como foi um projeto, né, a nível federal e precisa ser replicado em todo o Brasil, é só Ctrl-C, Ctrl-V naquele modelo, que obviamente é uma empresa que vai estar por trás também fazendo aquela máquina. Então tem toda uma logística por trás que inviabiliza. Agora, voltando à questão da ridinha e dos outros equipamentos de lazer que a gente possui em Natal, eu acho que o primeiro ponto era a gente ter a possibilidade de ter profissionais ali. Por que a população que ela quer fazer atividade física, ela tem que fazer uma atividade física de maneira individual? Por que a atividade física, desculpa a palavra, mas para quem não tem, não vou falar o pobre, mas para quem não tem condições, por que tem que fazer atividade física sozinho? Por que não pode vislumbrar, tem um personal, na verdade um profissional de educação física, ele deliberando sobre o que ela tem ou não tem que fazer? Por que ela não pode ter um profissional do NASF avaliando ela ali naquelas academias ou nos equipamentos de saúde e lazer do Estado? Por que a gente não tem um equipamento de saúde e lazer pensado geograficamente de acordo com as regiões e estímulos à atividade física que a gente tem que desenvolver? Eu acho que a atividade física ela é muito subutilizada porque ela é subreconhecida. As pessoas não conseguem reconhecer a importância da atividade física e o seu local de fala para a saúde pública, né? E eu acho que também tem um problema dos próprios profissionais, que não conseguem reconhecer o seu lugar de fala, né? A gente fala, atividade física é saúde, atividade física é saúde. Mas que tipo de saúde a gente está desenvolvendo nas academias hoje, quando a população só busca estética? Eu quero ficar sarado, eu quero ficar com uma barriguinha tanquinha, um bumbum grande, um ombro, braço grande. Então a gente também tem que repensar os modelos que os profissionais reverberam para a sociedade, porque aquilo vai devolver para a própria profissão. Mas eu acho que isso é uma outra discussão que a gente precisaria ter com os profissionais. Pensando para a população, é que ela precisa ter a possibilidade de usufruir daquele profissional, que parece que personal trainer, né, profissional de educação física, é um artigo de luxo. Claro. Então a gente não pode se transformar nesse artigo de luxo. Tem que mostrar que uma população lá no Leningrado pode ter um profissional lá, trabalhando com ele, atividade física naquela região, que na verdade, assim,
é muito complicado porque gera diversos outros problemas. Mas, Mas Leandro, óbvio, a nós gente tem estamos que com um probleminha. falar do tópico Vai já aqui. cair, não sei se está no seu aí, está dando aqui 20 segundos. Vamos restante. cair. Você poderia chamar para a gente fazer um fechamento?